realmente tem essa coisa dos olhos fechados por Judá, né, e Erudá, né, que não reconhece seu irmão porque ele aparenta ser um egípcio, e você não pode ter nenhuma tradição contrária à Torá, e a gente tem algumas no judaísmo, né, que a gente precisa conhecer a Torá justamente para não se enganar, né? Que Oséias 4:6 diz que é gravíssimo, causa destruição, né? A falta de conhecimento. E tem também tradições da onde nós somos provenientes, né, na igreja, que são anti-Torá também, frontalmente anti-Torá, e que a gente vem restaurando no nosso viver ao conhecer a Torá. O domingo é uma delas, a ceia que é periódica, né, ao invés de ser uma ceia pascal, a data de celebração de Páscoa no cristianismo não tem nada a ver com o que a Torá especifica. Enfim, um sem número de tradições que a gente precisa tentar restaurar reconhecendo. E quando Yehudá, ele reconhece Yosef, a gente precisa saber também que Yosef, ele se dá a conhecer como? Falando hebraico. Ele fala a língua de Yehudá. E isso é um chamado para nós. Assim, nós precisamos conhecer a Torá. Nós precisamos falar essa mesma língua. Porque isso aqui é o que o Eterno deu para nós. Precisamos ter isso como precioso. O temor e o amor a essa escritura, que é o presente que o Eterno nos deu, a gente vê isso em Yehudá, porque foram eles que foram usados como instrumental para nos trazer este oráculo que está nas nossas mãos, né, hoje. Então, a gente não pode ignorar também que o Mashiach é tudo. Não é. O Mashiach é uma parte ultra importante, e a outra parte importante é o que o Mashiach veio ensinar e viver e nos conclama a sermos seus imitadores, que é a própria Torá, que ambos, Judá e Yehudá e o cristianismo precisam enxergar, que é aquilo que está explicitado em Apocalipse 14:12. O amor de Deus por seu povo, pelas pessoas, pelo mundo. Deus amou o mundo. Yeshua como presente. O amor de cada um de nós em retribuição é uma escolha e é uma obediência. Obediência é um desejo, um amor, aquilo que Deus nos dá, e para vivermos isso, porque de nada adianta conhecer se não vivermos. Então, se eu não retribuo, Deus me amou e me entregou Mashiach. Se eu não retribuo, eu recebi o presente, não recebi o presente. Eu fiquei lá na minha religiosidade, talvez até num certo bezerro dourado, que eu estou fazendo para mim um Deus de acordo com a minha preferência, de acordo com a minha imagem, aquilo que eu tenho no meu coração, ao invés do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se dá a conhecer na sua escritura. Então, a gente precisa realmente entender que essa restauração, ela é a partir da Torá, e ela tem uma identidade que quem não tiver vai fraquejar, porque Yosef, ele estava vestido de egípcio, mas ele sabia exatamente quem ele era. Se nós não soubermos quem nós somos, nós não estaremos dentre aqueles, né, que aqui nessa porção aqui, Efraim e Manassés, como Rubem e Simeão. Fala também da primogenitura, né? Que é Yosef, o filho da mulher amada, ele recebeu a primogenitura. Está lá em Crônicas 5, 1 Crônicas 5 também, que fala dessa primogenitura dada a Yosef, através dos seus filhos Efraim e Manassés. Mas, num determinado momento aqui, no verso 8, está escrito, quem são estes, né? Yaakov, ele viveu com os seus netos, 17 anos. Conhecia certamente os filhos de Yosef, né? Conviveu com eles. E mesmo assim, ele faz uma pergunta aqui que é espiritual, que vai ressoar, que está lá em Apocalipse 7, no verso 13, na boca de um dos 24 anciãos. Quem são estes? E é a multidão de selados, 12 mil de cada uma das tribos, né? E os 144 mil, o remanescente fiel, vestidos. Eu entendo que é um número, digamos assim, profético apenas, que fala de uma plenitude, porque 12 é a plenitude de um povo, 12 mil uma plenitude, não seria, no meu entendimento, literal, não seriam apenas 144 mil, conquanto hajam correntes
de entendimento diversas aí, né? Então a gente tem Efraim e Manassés, eles nasceram no Egito, mas eles conheciam seu pai Yosef, sabiam a sua verdadeira identidade. Então os sábios dizem que são abençoados antes dos outros filhos de Yaakov. Isso também nos fala algo, né? Então, os que nascem no Egito, que estão mais próximos de Yosef, eles são aqueles primeiros a serem abençoados, né? Mas eles conhecem a identidade real de Yosef. Eles não conhecem Yosef egípcio. Eles conhecem que seu pai é um hebreu, a salvação vem de Yehudá, né? Então, eles conhecem quem ele é. E eles falam o hebraico. Os sábios dizem que era Manassés quem interpretava lá na questão toda para os irmãos. Então, é bem interessante a gente também enxergar o quadro profético numa completude também para os dois lados, que a gente tem pontuado essa restauração. Porque na época de Yeshua se falava de um muro que o judaísmo queria colocar para que os gentios não entrassem. Mas nos nossos dias eu vejo que muitos da igreja e alguns até dentro da restauração, mas com alguma resistência, também levantam um muro. Não, isso aí é judaísmo. Não, isso aqui... Então, até é a primeira reação para quando a gente começa a se encantar pela Torá, enxergar as maravilhas, né? Muitos, eu fui chamada inúmeras vezes, sou até hoje. Ah, você é judaizante. Enfim, a gente precisa ver, né? E esse muro, o Eterno quer que nós derrubemos o muro da separação. Somos irmãos e precisamos ter uma identidade definida, que é definida pela Torá, né? Não é uma identidade gentílica, porque Paulo fala em Efésios 2, antes vocês éreis, gentios, sem Deus no mundo, mas agora vocês foram aproximados da comunidade de Israel. Então o salvo, ele é Israel, é esse que tem a Yeshua, o Mashiach, e tem também os mandamentos sendo vividos na sua vida. As duas coisas, porque esse é o amar a Deus de volta.